Bom, vamos iniciar, né? Boa tarde, eu me chamo Mayra. Hoje a gente vai dar início à quinta live do projeto Cinema em Movimento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme Castanhal. Lembrando que o filme Castanhal está disponível gratuitamente na bio da MPC Filmes, certo? Antes de iniciar a live, né, chamar o convidado, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, né, que é o Cinema em Movimento. O Cinema em Movimento, gente, ele nasceu pela MPC Filmes e é um projeto que busca distribuir gratuitamente o cinema nacional para todo o Brasil, né? E eu estou participando de um dos circuitos, que é o universitário, em que a gente faz lives, debates sobre o filme, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o convidado, né, que é o Yuri. Ele é estudante de Direito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos, né, no caso dos filmes. Porque o filme Castanhal, ele retrata um pouquinho sobre a vida dos extrativistas de castanha, né? E eles têm uma vida, assim, bem difícil, né? Porque eles continuam trabalhando muito e recebendo pouco, com a maioria dos brasileiros. Agora eu vou chamar aqui o convidado. Só um instante. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença, né? Sua presença. Aí agora eu vou deixar esse espaço para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Boa tarde, eu sou o Yuri, estudante de Direito da Faculdade Estácio, e estou aqui a convite da estudante Mayra para comentar um pouco sobre o filme em questão, sobre os coletores de castanha no quesito dos direitos humanos, que é uma área bem complicada, né? Essa que eles vivem lá. Pronto. Agora eu queria deixar esse espaço também para você falar um pouco sobre o que você achou do filme, como foi a sua experiência. O filme foi completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Foi bem intrigante, né? Porque a gente não tem muito costume de procurar saber sobre a parte mais interna do nosso país, sobre de onde vem cada produto que a gente consome no nosso dia a dia e a dificuldade de produção de cada um deles. Inclusive, assim, como não é uma área muito de pesquisa minha, eu achava que seria como se fosse uma fazenda, algo assim, mas bem longe disso. Eles adentram mesmo a floresta e coletam lá de maneira manual, sem nenhum equipamento de proteção, de maneira bem difícil. Foi muito assim, a gente teve uma conversa com o diretor, o Rodrigo, né, um dos diretores dos dois, e aí ele falou, né, que eles... Tá sem áudio, eu não estou te escutando. Não tá escutando? Pronto, agora eu escutei. Acho que vai afastar um pouquinho no café. E aí a gente teve essa conversa com ele, ele falou, né, que tudo foi muito... Eles tiveram que ir pra lá, tiveram que levar, então foi tudo muito real, né? Agora eu queria saber qual foi, assim, o elemento do filme que mais chamou sua atenção, assim, mais prendeu a sua atenção. Foi realmente essa dificuldade da produção, né? Porque a gente imagina que era algo bem mais tranquilo. A gente imagina que seria uma fazenda, com uma plantação de milho, uma plantação de cana que a gente vê, às vezes, nos interiores. Mas, bem longe disso. É mais uma coleta, né, que eles fazem, eles entram na mata, procuram as árvores. Inclusive, é algo bem triste, né, que está acontecendo na Amazônia hoje em dia. Esse desmatamento, essa tirada dos meios de produção que eles têm de maneira totalmente ilegal. É muito difícil ver isso, principalmente porque a gente vê esse assunto, assim, muito por cima, né? Não tá acostumado a ter uma noção, né? Como você disse no começo.
a gente não tem essa visão de, ah, nossa, como é que isso chega aqui pra mim, né? Então é muito importante o filme por isso. Agora, eu queria perguntar como é que você acha que o filme ele aborda, né, os direitos humanos, porque a gente tem toda aquela história, né, tem toda uma contradição que eles, o, não sei agora, mas enfim, a gente tem lá o comprador, né, das caixinhas que ele fala que, mas eles têm uma vida boa, assim, tal, tal, deixa eu não entender, né, mas quando na verdade os próprios extrativistas eles dizem, né, que não, que muitas vezes eles trabalham muito para receber muito pouco, né, pelo quilo da castanha. Então eu queria saber como você acha que o filme ele aborda esse tema, né, no caso dos direitos humanos. Nesse caso, eu acho que ele demonstrou bem os dois lados. O lado do extrativista, da coleta, da dificuldade, e também o lado do da empresa que compra, repassa. Embora a gente consiga perceber que durante a entrevista o empresário ele se incomoda bastante com o preço, a gente sabe que não é por uma questão de conseguir ou não vender, é mais por uma questão de lucro, né? Porque se os extrativistas tivessem condições de se manter bem com o valor que eles recebem, eles não viveriam naquela situação que foi mostrada no curta, né? Uhum. A casa a gente vê que era bem humilde, bem difícil. A gente vê também que eles passam por períodos em que eles não conseguem coletar e chegam, talvez, a passar fome, o que é bem complicado. E, obviamente, que a gente não pode também aumentar o preço desenfreadamente por uma questão de pena, mas poderíamos fazer um cálculo e ver um preço justo, para que desse para eles viverem bem e que desse para o empresário ganhar a parte dele também. Né? Mas a gente vê que ele é bem incisivo na questão do preço, ele É, muito, fala bastante disso. com certeza. Agora, eu queria saber como o filme trata essa impunidade, né, nos casos nesse caso, né, dos direitos humanos contra os direitos humanos, né? Porque mesmo tendo isso que você acabou de falar, né? Mesmo tendo isso, a gente ainda vê essa contradição, né, do filme. Eu não sei se você percebeu, mas todo momento tinha isso, né? Numa cena mostrava o empresário falando uma coisa, e aí já tinha outra cena mostrando os extrativistas afirmando outra coisa diferente, entendeu? Eu queria saber como é que você acha que eles tratam disso, né? Essa impunidade contra os direitos humanos, né? A impunidade ficou bem clara quando eles demonstram as queimadas, os desmatamentos para a criação de gado. E a gente sabe que o pessoal do IBAMA, do governo, anda tentando combater isso, mas a gente vê que ainda não chega nem perto de estar sendo o mais correto. A necessidade ainda se faz muito grande de que eles aumentem esse combate, né? É muito. Acho que. E a gente até comenta que uma maneira dos fazendeiros ficarem impunes é contratar outras pessoas para fazer as queimadas, para fazer os desmatamentos. E, por enquanto, a gente sabe que eles estão trabalhando na investigação, mas a gente vê que ainda não tem sido o suficiente. Ainda há necessidade de aumentar esse trabalho, aumentar a força efetiva para isso. Muito trabalho, acho que ainda tem muito trabalho pela frente, né? Porque mesmo ainda tendo toda essa conscientização, acho que eu lembro que na pandemia teve uma grande conscientização, né, sobre isso, sobre as queimadas, né, o desmatamento na Amazônia, mas ainda assim, né, uma coisa que as pessoas esquecem muito rápido. E aí eu queria saber agora, se você assistiu o filme, né? Como você acha que. Eita, perdão, reformulando aqui. Se você acha que faltou algum tópico muito importante, assim, nossa, esse aqui devia estar lá, mas acabou não estando. E aí eu queria saber. Eu acho que ficou faltando falar um pouco sobre ações sociais que são feitas para ajudar esse tipo de pessoa, se elas existem, se existem quem as faz, se há uma maneira de pessoas comuns poderem ajudar, seja com ajuda financeira, seja mandando algum alimento. Faltou
o incentivo do povo, da população, a se prontificar a ajudar. Eu acho que faltou um pouco disso. Eles demonstraram bem como é que funciona tudo, como é que o que tem acontecido, mas não houve aquele chamado da população para agir. Como a gente vê em algumas campanhas de ajude com o que você puder, ajude com alimentos, ajude com insumos, qualquer tipo de coisa. Gente, eu não notei isso. Eu não sei se, por não ser uma campanha, se é apenas um curta, eles Uhum. não tinham essa intenção, mas eu acho que seria algo vital para tentar melhorar a situação do que tem acontecido nesse meio. Eu acho que o objetivo do filme, né, no caso, é só, assim, alertar as pessoas, né? Porque, que nem eu tava dizendo pra você, você disse no começo, né, que as pessoas não sabem que isso geralmente acontece, né? Assim, isso aqui tá no, como eu disse, né? Isso aqui tá aqui, chegou pra mim, né? Vou no mercado, compro. Mas muitas vezes não sabem o processo que é pra estar lá e como existem pessoas que realmente vivem disso e que muitas vezes não vivem bem por causa disso, né? Agora, eu queria saber um pouquinho, assim, para você, né? Quais foram os principais direitos humanos, né, que você viu que estavam sendo violados? Assim, nossa, esse aqui, ó, principal. Acho que, primeiramente, o direito à educação, né? Porque a gente vê que o rapaz que é entrevistado, ele comenta que começou muito novo, inclusive o filho dele já está no mesmo caminho. A gente vê que eles não têm uma perspectiva de melhora na vida, uma perspectiva de ter uma vida menos difícil. É, muito assim, Acho que faltou muito disso. A gente vê que também, como ele comenta, que passa um período sem conseguir fazer a coleta por causa do período do ano. E tem falta o direito, um dos direitos fundamentais, que é a certeza da alimentação, né? E vê que é bem complicado nessa situação. é muito difícil, né? Principalmente porque no próprio filme eles falam, né, que existe muito abandono familiar, né? Porque é um trabalho tão pesado que os extrativistas, né, os mais velhos ou os mais novos, tendem a fugir, né? Assim, se assim por dizer. Tanto que eu acho que um dos primeiros relatos é esqueci o nome dele agora, mas é de um homem, né? O principal. Então Sim, ele fala, né? Que o pai dele abandonou e que ele tava lá ainda, né? Mas que ainda era um trabalho muito pesado e que ele tava passando pro filho dele, né? Então uma coisa muito complicada, né? De poder, assim, tá falando, porque muitas camadas, né? Agora, eu queria sim. A gente perguntar. também tem a queixa deles, pelo trabalho ser pesado, a situação da saúde, né? Dor nas costas. Eles dizem que às vezes não conseguem nem dormir, de tanta dor por conta do peso que eles carregam todos os dias. Deslocamento que chegam a ser por dentro da mata durante vários dias, caminhadas, depois no barco. Que vê que falta também um auxílio à saúde nesse caso também. Com certeza. Lá, mas eu acho que por ser, né, que nem o um das pessoas que estavam contando seu relato falou, né, que é muito longe, quer dizer, perdão, tirei isso assim, mas foi a conversa que eu tive com o diretor, ele falou, né, que era muito longe o centro, né, tipo, de lá, de onde eles estavam, para o local em que eles gravaram isso, né, na comunidade que eles gravaram. Então, acho que isso também dificultou muito, né, muito mesmo, porque lá eles não tinham acesso às coisas do jeito que a gente tem acesso aqui, né, o que a gente vai aqui, tem uma escola, tem um mercantil, né, mas lá não, lá era uma coisa muito restrita, né? Só quem tinha realmente um poder aquisitivo maior conseguia acessar isso. Agora, eu queria saber exatamente como o filme ele pode contribuir para essa conscientização, né, sobre os direitos humanos. Eu acho que ele contribui muito na informação, porque tem muita gente que não sabe de onde vem nenhum dos produtos que consome durante o seu dia a dia, e nem das dificuldades que é para coleta, que é para transporte. Eu acho que nesse quesito eles cumpriram bem o papel de informar, porque eu acho que é a intenção deles, né? Foi essa a intenção do curto, foi mostrar toda a realidade dos coletores, de castanhas, dos produtores, tanto o lado do trabalho deles, quanto o lado das dificuldades
como também o lado dos perigos, porque um deles chega a comentar que quando os donos de fazenda tentam ficar com a área para pecuária, eles mandam capatazes, mandam homens armados para tentar expulsar, para pressionar eles a saírem. E é algo que as pessoas pensam que podem pensar, que é coisa de filme, coisas que não acontecem mais, mas é bem presente no dia a dia deles. Essa informação que era o que estava, que é uma das coisas que estavam faltando por ser um local tão isolado, foi algo que esse filme conseguiu trazer, não só para mim, como para todos que já assistiram ou vão assistir. Eu acho que é muito bom ver essa perspectiva, porque a gente, como eu disse, né? A gente teve um treinamento, né? Uma capacitação, e a gente falou, teve uma conversa, né? Com o diretor do filme, e ele fala que se ele pudesse mudar, ele tinha mudado muitas coisas, né? Hoje em dia, como o fato de não ter nem uma mulher, né? Assim, à vista, né? Porque ele falou que elas ficavam mais cuidando da casa, dos filhos, né? Então, é uma coisa que realmente a gente tem que ter uma outra visão, né? Que nem você disse. Agora, eu queria perguntar... Só um instante. Eu queria perguntar. Ixi, como, como o filme ele inspira as ações humanas, né? Tipo assim, porque eu falei sobre a conscientização, né? Mas aí já inspira as ações para proteger, né, esses direitos. Aí eu queria saber como é que você acha que poderia inspirar o filme. Ele inspira as pessoas a não só pensarem, mas também a tentarem ajudar, né? Vendo a dificuldade pela qual os produtores passam. Inclusive com ações sociais, com coleta de alimentos. Eles não chegam a falar isso propriamente, mas é uma ideia que vai passando pela cabeça de quem já tem um certo costume de participar de ações sociais. E também ele demonstra para órgãos governamentais que aquilo é um ponto que eles não estão chegando. Eles precisam dar o jeito deles de chegar lá, com alimentação, com saúde, porque mesmo sendo um ponto afastado, eles fazem parte da população brasileira. Eles merecem, eles têm o direito de serem assistidos. Não só por estarem longe. Isso não pode ser negado a eles. E a gente vê que é o que está acontecendo atualmente. Eles, para conseguir um tratamento de saúde, eles teriam que viajar, talvez, para uma cidade vizinha, algo assim, porque eles moram longe do centro, onde seriam feito qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de medicação. E isso dificulta bastante a vida deles. E o filme chegando a esse alto escalão do poder público na área não só na área da saúde, como na área da infraestrutura, eles poderiam também mover alguma ação social na tentativa de ajudá-los. É muito. Acho que essa questão da saúde também é muita, é muita coisa a se dizer, né? Porque, como você estava falando, eles não. Eu disse, você disse, né? Eles não têm acesso a isso, né? Então acontece alguma coisa, né? Que nem. Por eles terem esse trabalho muito pesado, muitas vezes eles têm muitas dores, né? Que nem eles compartilham no filme. E aí acabam abandonando isso, né? Toda essa situação gera, né? Essa, esse abandono, né? Da profissão e tudo mais. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? E inspirar as Eles pessoas. chegam até a comentar, né, que eles entram na mata correndo o risco de ser picado por cobra, por insetos, cair alguma coisa das árvores e machucá-los. E a falta de assistência médica é algo que é bem necessário para eles, né? Não só pela questão das dores nas costas, da artrose que eles vão gerando com o trabalho repetitivo, mas também por esses perigos que eles passam a entrar na floresta. É, com certeza. E aí a gente fica pensando, né? Eu acho que a maioria das pessoas que vê, ah, como é que resolve isso se tá tão longe, né? Até lá a pessoa já, né, passou mal, já ficou pior, né? Piorando o caso da pessoa. Mas é muito importante as pessoas terem essa consciência, né? E trazer, eu acho que tanto o filme ele foi exatamente para essa conscientização, né, das pessoas, principalmente assim do governo, né? Porque a gente não tem, né, isso, esse acesso à saúde, né? Coisas que pra gente é básica, pra eles não são, né? Então é muito importante a gente estar sempre
compartilhando essas visões com as pessoas, né? Acho que isso foi muito importante. Agora, eu queria perguntar para você, qual foi o impacto que o filme teve? Para você, no caso, né? Na minha vida pessoal. Isso. Bem no ponto que eles queriam pegar, na conscientização, naquele furo da bolha, para que a gente entenda que a gente não vive só no mundo, né? Existem muitos outros tipos de pessoas, tipos de vida, e que a gente aprenda a ter mais empatia com esse tipo de pessoa, não só com as pessoas com quem a gente convive normalmente. Porque às vezes eu não chego a fazer isso, mas eu vejo acontecer bastante. Às vezes a pessoa chega, vai, não vou comprar isso porque está muito caro, mas não sabe o trabalho que deu para produzir aquele alimento, aquele produto. Não sabe a dificuldade de quem está produzindo para coletar, passar pelo processo de industrialização, trazer para o mercantil. Ninguém sabe como é que isso está sendo, ninguém sabia como é que isso estava sendo feito, pelo menos nesse caso das castanhas. E a pessoa vendo todo esse processo, a gente consegue entender que o preço, em alguns casos, não está realmente caro, ele está um preço justo. Inclusive, talvez até barato, levando em conta toda a dificuldade que é para conseguir aquele produto. Com certeza. Eu acho que essa questão de preço é principalmente um dos maiores problemas deles, porque as pessoas pensam que é um e aí acaba, né, usando a mão de obra, né, que acho que é a coisa. Então, acaba piorando, né, a questão da vida deles, né? Acho muito importante isso também. Agora, eu queria saber como você acha que as pessoas, né, os relatos que você viu, eles lidam com isso. Porque a gente vê vários relatos lá, só que eu queria saber a sua opinião, como é que ele vê. Porque eu posso ter uma visão, você pode ter outra visão totalmente diferente. Assim, no caso, né? Não sei se você entendeu a pergunta, entendeu? Você quer saber como eu acho que eles lidam com as dificuldades que eles passam no dia a dia? Isso. Ele lida como a maioria dos trabalhadores, né? É o que eu tenho que fazer, eu vou levantar e vou trabalhar. Infelizmente eu não tenho outro meio de sobreviver, então vamos para cima. Eu acho que eles lidam dessa maneira, não só pela falta de informação, porque a gente vê que eles não são pessoas que chegaram a ter um estudo aprofundado, eles trabalham desde novos, a vida deles é aquela, trabalha, consegue um pouco sustento, divide com a família, no outro dia a mesma coisa. Eles lidam assim, um dia de cada vez, trabalhando e não pensando muito no futuro, pensando no, pronto, por hoje eu escapei. Só que isso não é o tipo de vida que um cidadão deve levar, né? Eu acho que eles lidando dessa maneira, que é a única maneira que eles conseguem lidar atualmente, eles não vão conseguir se tornar cidadãos felizes e funcionais. E, atualmente, a visão que eu tenho para a melhoria nesse quesito seriam ações sociais, tanto da população quanto dos órgãos governamentais. É muito importante. Acho que não só da população, mas principalmente dos órgãos governamentais, né? Exatamente. Sim. Agora, eu queria saber se você acha que se eles tivessem mais não, como a gente estava falando. Quanto à última pergunta, eu não escutei. Ah, sim, perdão. Eu queria saber se você acha que se eles tivessem mais acesso à educação, eles estariam ainda nesse ramo, né? Assim, nessa profissão. Porque, como a gente estava falando, né? Eles não tiveram acesso às coisas como a gente, né? Porque tudo era muito longe para eles. E aí eu queria saber se você acha que como ficaria essa situação se eles tivessem acesso. Eu acho que se eles tivessem acesso à educação, não, não diria que eles propriamente mudariam de profissão, mas eles teriam mais conhecimento para conseguir fazer esse serviço de maneira menos trabalhosa, de uma maneira que eles conseguissem viver melhor do fruto do trabalho deles. Porque a gente vê que eles trabalham muito, ganham pouco e vivem numa situação difícil. Eu acho que com o estudo, com a educação, eles conseguiriam gerenciar melhor o tempo, o trabalho, os valores dos produtos que eles produzem.
e assim conseguiriam viver melhor. Sim, eu concordo com você, né? E aí, agora eu queria saber. Ai, só um instante, que eu tava aqui na cabeça isso. Sim. Eu queria saber. Eu queria saber. Você faria, né? Caso, tipo, eu tenho que fazer essa ação aqui para melhorar isso. Eu queria saber que ações você tomaria, né, à frente para poder melhorar a situação dos extrativistas. À frente você diz como cidadão ou como um órgão governamental? Pode, se você quiser dar ambos, sim. Como cidadão, reuniria alguns amigos, faria lives, como já está sendo feito aqui, né? Uhum, Para conscientização e para coleta de alimentos, coleta de insumos, de outros tipos de insumos, para ajuda e enviaria para eles. uhum, Como órgão governamental, criaria algum programa que alcançasse eles, como a gente já vê o Médicos Sem Fronteiras, e existem outros programas para a educação também. A gente vê eles entrando em vilas, entrando em aldeias indígenas para cuidar de alguns idosos, para cuidar de alguns feridos, só que também voltado para essas pessoas que não são indígenas, né? A gente vê que eles têm a miscigenação brasileira, mas a gente não vê um amparo tão grande para eles. Acho que em cada um desses eu faria dessas maneiras, porque como governo eles têm muito mais capacidade de ajudar do que a gente como população. Mas isso não nos tira dessa responsabilidade social também, né? Acho que é. poderia também ajudar. Eu acho que o, o primeiro passo, né, é as pessoas se conscientizarem, né? Porque tendo essa visibilidade, a gente consegue alcançar novos parâmetros, né? Tá me ouvindo? Então, assim, Consegue alcançar novas oportunidades, né? Para tanto melhorar a vida deles, quanto dar uma condição melhor, né? Uma de vida para eles. Agora, eu queria perguntar, assim, para você, né? De que maneira o documentário ele apresenta uma perspectiva de futuro para essas comunidades, né? Se você acha que eles podem abandonar lá, mas assim, mesmo porque a gente tem essa, eu acho que tá dando problema no seu microfone. oi, eu não estava falando, não. Não, parou. Barulho. Deu certo? Ah, Deu certo. Sim, estava chiando. tu entendeu minha Eita, pergunta? você quer saber como eles abordam uma visão de futuro para as pessoas que vivem naquela situação? Isso. Eu não consegui perceber uma visão de futuro deles. A gente vê que eles mostram tudo o que está acontecendo, mas a gente não vê, eu não vejo aconselhamento, nem para as crianças, nem para os adultos. A gente vê que eles são bem, eles demonstram mais como espectadores, não como um polo ativo, disposto a ajudar em alguma mudança. A gente sabe que o conhecimento, a divulgação já ajuda bastante a mudar, mas eu não vejo nada muito tão efetivo assim, como uma ação social ou algo assim. E a perspectiva deles seria, pelo que eu entendi do filme, foi uma perspectiva de que vão haver mudanças, obviamente, mas vão ser a passos bem lentos. Uhum. Entendi. Começando com a conscientização, mas nada muito mais radical. Eu acho que é como a gente estava dizendo. É muito importante que as pessoas se conscientizem, né? Mas eu acho que também é importante não dar essa conscientização. Mas, assim, o filme ele é um filme de 2021. De lá pra cá, creio que, assim, deu uma melhor aquela mudança que a gente veio falar. Talvez que tiveram essa mudança, melhorando a vida, eles ainda estão em um processo, né? Então, é isso, basicamente.
A gente tem conscientização sobre isso, precisa falar um pouquinho. E encerrar, eu queria ter mais alguma coisa a falar sobre sua experiência. Eu não escutei a última parte, ele cortou. Cortou? Fala Eu de escutei novo. só até antes de encerrar. Até antes de encerrar eu escutei. Pronto, dá pra me entender agora? Pronto, agora dá. Pronto. O que eu tava falando é que perguntando, né, no caso, se você tem alguma coisa a acrescentar sobre o filme, né? Porque é um filme cheio de problemáticas, não, cheio de tópicos pra falar, né, temas. Então eu queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar. Assim, sobre o estilo de vida deles, não. Acho que é algo que vai continuar mudando com o tempo e com a conscientização, tanto da população quanto dos órgãos governamentais. Eles vão conseguir melhorias, mas o que a gente vê que dificilmente está mudando é essa impunidade, né, com os fazendeiros, com os grandes fazendeiros que continuam destruindo as nossas florestas para para colocar plantações, para colocar gado. É algo que foi um ponto que não foi tão explorado e eu acho que num próximo filme eles poderiam fazer um voltado mais nesse sentido, né? Porque se eles continuarem assim, uma hora acaba, né? Uma hora a gente não tem mais Uhum. floresta para preservar. E tirando esse ponto, não teve mais nenhum ponto que eu tenha percebido que faltou ser mencionado, pelo menos na minha visão. É muito cheio, o filme ele ainda tem muita coisa a ser explorado, né? Como eu tava falando, né, pra você que a gente teve essa conversa com o diretor e ele falou, né, que se ele pudesse mudar, ele mudaria, porque tem muitas questões, né? Se ele fosse abordar todas as questões, seria um filme assim de horas, né? Mas é isso. Basicamente, eu espero que você tenha gostado do filme. É um filme muito importante, não só para eles, né? Mas para conscientizar as pessoas, como a gente falou que a live toda, que é muito importante essa conscientização das pessoas. E eu espero que você tenha gostado do filme, né? Foi uma experiência, para mim, pelo menos, né? Que eu sempre tive essa visão de, tá aqui, pronto, não sei como chegou aqui na minha mesa. Assistir o filme, perceber como outras pessoas sofreram para aquilo que eu tô consumindo tá aqui, mudou muito a minha cabeça. E obrigada por estar aqui, né? Agradecer de novo sua presença, foi um prazer estar aqui com você. E é isso, gente. Lembrando que os filmes que eu estou discutindo aqui, esse que eu tô falando, é o Castanhal, ele tá disponível gratuitamente na bio da NPC Filmes, tá? E é muito importante, gente. Assistam esse filme incrível. É isso. Muito obrigada, Yuri, por mais uma vez, né, por estar aqui. Foi um prazer. Agradeço pelo convite também, foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigada também a quem ficou aqui assistindo. E é isso, gente. Tchau. Tchau. Tchau.